A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje está calor, tá? Só hoje que eu vi todo de preto, quase fora. Nossa, está quente. Gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Não foi uma coisa simples, foi uma coisa impactante. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Particularmente, eu tive uma sensação mais elevada do nome pai, da condição de ser pai. Porque Isaquinho, terça-feira, acho que é verdade, foi tão impactado. Ele coloca a fardinha dele, pega a mochilinha dele e o primeiro dia de aula do Isaac. Um dia antes eu preparei a máquina, olhei se as pilhas estavam carregadas e me preparei, programei todinho um dia antes para ver o grande dia do meu filho e a escola. E eu me preparei quando deu 11 e pouco, eu já estava, pilhado para ir ver o Isaac no seu primeiro dia de aula. E como foi emocionante. E eu entendo hoje como essa condição, essa posição de pai é tão privilegiada. Que coisa tão tremenda Deus nos atribuiu. O direito, um dever, não digo não dever, mas um privilégio de cuidar de alguém tão chocotinho, tão delicado, tão dependente. E quando a gente foi levar o Isaac na escola, ele todo alegre, vivendo a primeira experiência, ainda pequenininho, mas vivendo uma experiência nova na vida dele. Quando nós chegamos ali naquela escola, ele nem disse tchau pai, me dispensando. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar aquelas fotos e não deu para segurar. Eu não sou um cara que chora muito, não, eu seguro, mas eu fiquei muito emocionado com aquele momento tão bom na minha vida. Eu confesso que a minha ficha caiu naquele dia, porque no dia que Isaac nasceu, quando eu olhava para ele na cama ali, no dia de nascido, eu só dizia assim, meu Deus, que responsabilidade. Eu não olhei para a condição de pai, eu olhei para a responsabilidade que Deus tinha me dado. Mas quando eu vi Isaac na escola, eu digo, meu Deus, eu sou pai. Eu sou o pai dessa coisinha tão pequenininha e dependente. E isso me fez refletir a semana toda a respeito desse privilégio de nós sermos pais. Não tirando os méritos de mãe. Nós sabemos que mãe, se nós formos falar de mãe aqui, os méritos vão ultrapassar. Mas eu quero falar hoje sobre pai. Essa condição tão maravilhosa que Deus nos dá. E a Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E nós somos esses herdeiros dos nossos filhos. Nós olhamos para aquelas coisas pequeninas, dependentes de nós, e o cuidado que nos é atribuído é tão grande para nós cuidarmos dele, ter responsabilidade. Na verdade, a irmã aqui, outro dia que pregou, não há muito tempo, a respeito de que nós somos babás do Senhor em relação aos nossos filhos. E eu fiquei imaginando que alegria em ver meu filho ir para a escola. Foi tão grande, um simples ato. E eu comecei a refletir como o coração de Deus se alegra quando ele vê o seu filho em uma condição de alegrado, em uma condição de graça. E eu fiquei imaginando como Deus também é um pai coruja, como Deus é um pai amoroso, como Deus é um pai que tem um sentimento de amor tão profundo pelo seu filho. Eu não sei e nem posso imaginar o grau de amor de Deus, isso é incomparável e imensurável. Mas eu posso ter um pouquinho de ideia pelo que eu fui impactado essa semana quando eu vi meu filho na escola. Eu gostaria de ler com vocês, para começar a leitura bíblica, em um texto mais famoso que fala de pai. É a passagem do filho pródigo que está em Lucas, capítulo 15, versículo 13 em diante. Todo mundo encontrando aí? Está calor. Lucas 15, 3.
Perdão. 11, né? Todo mundo encontrou? Encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga não encontrei. Todo mundo encontrou, então. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este mandou para aos seus campos guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado e comamos, nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, que palavra maravilhosa é chamar o Senhor de Pai. Que privilégio da tua igreja hoje se debruçar nos braços do Pai e poder orar: Pai nosso que estais nos céus. E não só nos céus, mas onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor está no meio. Muito obrigado, meu Deus, por essa reunião, por esse culto de adoração, Senhor, onde podemos desfrutar a tua maravilhosa presença, meu Deus. Que nessa noite, em nome de Jesus, a tua palavra, que é viva e que é eficaz e que não volta vazia, ela encontre um coração, ou seja, vários corações, que estejam em busca de um Pai, que estão órfãos e carentes, que não conhecem um Pai verdadeiro. Que nessa noite a tua palavra transforme vidas para o louvor da tua glória. Se porventura existe algum pródigo aqui, nessa noite, que eles voltem para o braço do seu papai. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, começa a quebrar todas as barreiras que impedem o teu povo a ouvir a tua palavra. Caia por terra aqui todo o impedimento humano ou satânico, em nome de Jesus, e que nós possamos estar abertos a ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Nós anulamos toda a atuação de Satanás sobre a vida das pessoas. Desejamos e profetizamos que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a gente chegou aqui, eu senti uma presença de Deus muito grande aqui atrás. Eu não sei você aí, mas eu vim aqui para adorar o Senhor. E a adoração começa quando a gente entra pelaquela porta ali e não olha para a direita nem para a esquerda, mas a gente olha para o autor e consumador da nossa fé e entende que Ele é digno de toda adoração. E a gente se rende a seus pés. Eu comecei a imaginar e a pensar, como eu falei anteriormente, no coração desse pai. Um pai, como diz a Bíblia, era um homem rico. Ele era um homem que tinha bens. Ele era um homem que tinha posses. Eu não quero falar tanto do filho hoje, eu quero falar do pai.
um momento bom da sua vida, e ali de repente chega um filho, o filho mais novo, diz a Bíblia, diante do seu pai, um homem que ostentava um império, riquezas, porque a Bíblia diz que ele tinha tanta riqueza, e quando ele deu a parte do filho, o filho ainda voltou e já tinha riqueza para o filho. E ali aquele pai, de repente o filho aparece diante do seu pai e diz: pai, olha, eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Pai, eu não quero mais ficar aqui nessa fazenda. Pai, eu não quero mais desfrutar da mordomia que eu tenho aqui. Pai, eu não quero mais estar debaixo da sua autoridade. Pai, eu desprezo essa autoridade. Pai, eu estou vindo aqui porque eu quero liberdade. Eu quero viver uma liberdade. Porque aqui eu estou debaixo das tuas condições, debaixo vamos dizer assim, da tua autoridade, essa é a palavra mais apropriada. E ele diz: pai, me dá tudo o que eu tenho, porque eu vou, eu vou curtir a vida por aí, vou dar um rolé. E o filho chega diante do pai com essa proposta terrível, com essa proposta que provavelmente a Bíblia não diz, ela não detalha isso, mas podemos imaginar como pais que somos, mães, como vocês são, eu não. A dor de um filho chegar diante do seu pai, da sua mãe, e dizer: pai, mãe, eu não quero mais ser o teu filho. Eu abro mão de ser teu filho. Eu abro mão de ser aquele menino obediente. Eu abro mão de tudo para viver a minha própria liberdade. E o filho chega diante do pai. Eu não sei se aquela riqueza que o pai tinha, ele já adquiriu de um pai dele, ou se ele construiu aquele império. Mas aquele filho chega diante do seu pai e diz: olha, eu quero a minha parte. Né? Como se ele chegasse cheio de direito, querendo os seus direitos. Como se ele dissesse assim: olha, tudo que tem aqui também é meu. Ostentando um orgulho, ostentando um sentimento de desprezo ao pai. Ele chega para o pai e diz: pai, eu quero tudo que é meu e quero ir embora, porque eu não aguento mais viver aqui nessa fazendinha, nesse marasmo, nessa coisa que, paradora. Eu quero viver uma liberdade. Eu imagino que o coração do pai ficou quebrado. O coração do pai, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que o pai deve ter passado dias e dias, orando, dias e dias triste, dias e dias abatido, se perguntando: o que eu fiz de errado? O que foi o que eu fiz de errado para que esse filho de repente chegue na minha presença e diga: eu não quero mais ser teu filho? Porque quando a gente lê aqui, a gente tem a imaginação que simplesmente chegou e pediu a sua herança. Mas não, se a gente for olhar do lado sentimental da coisa, ele disse: olha, eu não quero ser mais teu filho. Eu não quero estar mais submetido a tudo aquilo que você manda eu fazer. Eu quero viver a minha própria liberdade. Eu quero viver livre. Eu quero viver a liberdade que eu acho que aí fora tem. E eu tenho dinheiro suficiente para viver essa liberdade. O coração do pai, o coração daquele pai deve ter ficado arrasado. Eu estava lembrando, de quando eu era criança. Faz tempo, né? Os jovens aí, faz tempo. E eu tinha um pai, eu tenho um pai. Ele não é crente ainda, mas Deus já me prometeu, Deus já falou para mim que ele vai ser crente. E eu creio, Pode passar quanto tempo for, eu creio nas promessas do Senhor. Porque quando Deus fala, cara, Ele não é homem para mentir. Ele cumprirá. Pode passar anos e anos. A coisa pode afunilar mais, pode ficar mais grave. O teu marido, o teu pai, a tua esposa, cada dia que passa pode ficar mais difícil. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Você crê nisso? Que Ele cumprirá? Deus não se arrepende do que promete, Ele é fiel. E eu tenho um pai, E eu classifiquei algumas características de um pai.
para trazer um pouco de aplicação pessoal para as nossas vidas a respeito desse pai da Bíblia. A função de um pai que entende que é um pai de verdade, responsável, a primeira coisa que ele quer ser, ele é de natural dele, é mantenedor. É aquele que mantém a casa. É aquele que trabalha de sol a sol. É aquele que sabe trabalhar na enxada se for necessário. É aquele que trabalha à noite de vigilante se for necessário. É aquele que trabalha, sabe, para fazer de tudo para dar aquilo que o filho precisa nas suas necessidades básicas. O pai mantenedor. E meu pai foi assim. Eu tive um pai mantenedor. Um pai que teve um momento na sua vida em que ele não pôde mais trabalhar, porque não tinha emprego, porque a sua cultura, né, não tinha estudo, como a gente diz. Não tinha condições de trabalhar num emprego bom. E nós éramos 5 irmãos, e aqui não todos eles. Só que a minha irmã, a Tassiana, morava com minha avó já cuidava. Por conta de meus pais não ter condições também de criar. Meu pai passou uma fase muito difícil em que ele não arrumava mais emprego. Mas meu pai é um mantenedor nato. Ele se virava com tudo, ele pegava um pedaço de pau, ele fazia um carrinho, botava um pneu, botava lanche em cima e ia vender na praia. Eu lembro muitas vezes que meu pai me parava, era uma máquina, sabe? Ele não se contentava em ficar parado, sabe, sendo impotente, vendo os seus filhos ali perecendo de alguma necessidade. Ele era um pai mantenedor, ele corria atrás. Eu não lembro quantos negócios meu pai fez e quebrou. Acho que meu pai foi um grande homem de negócios, né? Ele está preparado para o mercado de trabalho, o que falta aí isso é capital de giro. Eu lembro muitas vezes nós, como crianças e adolescentes, íamos também nesses empreendimentos dele, na tentativa de manter o lar, na tentativa de não deixar que nada faltasse dentro de casa. E o pai natural, ele tem essa característica. Quantos aqui não viram seus pais botar uma moda tremenda para criar vocês? E vocês hoje são gratos por isso. E quantos daqui que são pais acordam cedo para manter os seus filhos? Uma característica normal de um pai responsável é ser o mantenedor. Esse é aquele que supre. Esse é aquele que batalha, aquele que não vê necessidades, não vê dificuldades, passa por cima delas para suprir a necessidade do filho. Pai mantenedor. A maioria dos pais são assim, os que são responsáveis, né? Porque tem pai de só graça. Tem um ditado popular que diz: o pai é aquele que cria, né? Não o que faz. E essa verdade, isso tem um fundo de verdade por conta disso, que o pai que mantém, que luta para não deixar o filho perecer, é o pai mantenedor, é aquele que é responsável. E eu tive um pai assim. Tem outras características de um pai. O pai protetor, um pai que protege o filho. Muitas vezes pisa mesmo, né? E se pôr fogo para ele não ir logo, que nem diz o ditado popular, não ir para vagem. O pai protege o filho. O pai responsável, ele estende suas mãos para proteger o filho. O filho pode estar velho barbado, ele está na cara dele. Ele protege o filho. E uma forma do pai proteger é bater. Infelizmente, não é muito bom, mas é uma forma dele proteger. Ele está consciente que o filho não andar com pessoas que trazem maus costumes. O pai protege. Eu lembro que lá em casa foi uma briga terrível. Quando a Vanessa tinha adolescente já, né? E queria já namorar e tal. Meu pai ficava uma jararaca. O pai ficava aperreado e queria resolver do jeito dele, não tinha jeito. Mas era uma forma dele proteger. Era a forma que ele encontrava para proteger. Porque ele, o Pai do céu, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas o Pai da terra é experiente. Ele conhece os caminhos e os atalhos, onde o cara vai quebrar a cara. A gente não. Adolescente é movido pelo momento. Né? Eu que sou adolescente, tá? É movido pelo momento. Na condição de adolescente. Mas o pai sabe que lá na frente o filho vai arrebentar a cara. E ele fará de tudo para preservar, para cuidar, para proteger. É uma das características de um pai responsável.
É o protetor. Mas sabe, queridos, essas duas características são muito boas para o crescimento e a educação. Mas como eu queria que meu pai me desse um abraço. Como eu queria que meu pai dissesse: filho, vamos sentar aqui e vamos conversar. Filho, eu te amo. Uma palavra. Não precisa ser uma atitude, porque a gente tem uma cultura aqui na igreja, a gente ouve dizer que amor é atitude. Mas não precisa de uma atitude. Somente uma palavra, dizer: filho, senta aqui, vamos conversar. Como eu queria que meu pai fosse protetor, e ele foi, mantenedor, e ele foi, mas que meu pai fosse um pai de amor, que meu pai se aproximasse dos seus filhos, sabe? E ele não deixou de dar amor, com sua proteção, sabe? Com o seu jeito de manter, mas o filho, ele precisa muito mais do que coisas mecânicas. Tem coisa mais terrível de uma criança chegar em casa com o desenho da escola, sabe? O bonequinho, a cabecinha, feinho. É das crianças, é lá, né? Chega lá e: pai é o senhor. Bota o bigodão. Pai, pois é meu senhor, porque o senhor e a mamãe. Acaba chega do trabalho, já pegou o busão lotado, nele pendurado, nele suvaqueira, gente bebe dentro do ônibus. Ele chega em casa, atarefado, ele se deita no sofá, ele leva o filho: pai, desenho. E o filho e o pai: deixa de bobagem, menino, deixa de bobagem. Quanto isso é traumático para o coração da criança ou do filho. Quanto isso reflete e se estende ao longo da sua vida. Quando o filho pede um pouco de atenção e de carinho de um pai, sabe? Aí o pai passa no shopping, pega o cartão de 15 vezes e compra uma bicicleta para o filho. Isso, toma aí, filho, a bicicleta para você brincar. Como se isso fosse suprir o eu te amo. Como se isso fosse suprir: filho, senta aqui, vamos conversar. O pai chega numa loja e compra as melhores roupas. Meu filho, não se pode comprar o sentimento. Não se pode comprar uma pessoa com bicicleta, com roupa. Sabe o que teu filho quer? Dizer: pai, conversa comigo, ser meu amigo. Quero um abraço. Diz que eu te amo, diz que me ama. Sabe, gente? E foi isso que Deus falou no meu coração. Quando aquele pai, viu o seu filho sair de casa e dizer: filho, pai, me dá tudo que é meu, que eu vou embora. Imagina o coração dele, ferido, magoado, decepcionado. A Bíblia não fala da relação dos dois. A Bíblia não fala que os dois tinham uma relação de amor. Mas eu imagino que todo pai que ama o seu filho, diante de uma circunstância dessa, o coração dele parte, se quebra. Eu também pude reparar algumas classificações de pais irresponsáveis, né? Existem vários pais irresponsáveis. Minha irmã André falou algo essa semana passada, me deixou tão triste, só reforçou aquilo que Deus estava falando para mim a respeito de pai. De pais, eu quero alertar os homens da igreja, homens de Deus: amem os seus filhos e os protejam. Dê atenção para eles. Porque eu tenho falado todos os dias para mim mesmo: Senhor, eu tenho que ser um pai para o meu Isaac. Eu tenho que dizer para ele todos os dias que eu amo. Eu tenho que dar o amor, o carinho. A bicicleta quando desafogar o cartão. Mas em primeiro lugar, o amor e o carinho. E a atenção de vida que ele merece. Quantas pessoas já estão na igreja hoje, aqui, nesse exato momento, com corações atropelados por pais assim? Que ainda existe no seu coração, lá no fundo, sabe, aquela mágoa, e não chega nem a ser mágoa, mas uma decepção que se estende a vida inteira, nunca ter levado um abraço do seu pai, nunca ter recebido do seu pai uma palavra de carinho, de amor.
contou foi o seguinte, que um pai crente, mas de uma seita, tinha tido relações indecorosas com sua filhinha. Sabe, ainda existe isso muito. Esse caso de pais que têm relações sexuais com as próprias filhas. A gente vê analisando isso direto. Tem um cara que passou a vida inteira e a filha dele teve 7 filhos. 7 filhos. Podemos chamar ele de aquele pai? Ou de monstro? Eu não posso julgar o outro crente, mas diante da palavra de Deus ele não é pai. Pais que não cumprem o papel que o Senhor mandou para desempenhar. Oportunidade, o privilégio de cuidar de alguém tão inocente. Estuprar as próprias filhas. Tocar nas próprias filhas. De um toque diferente. Um toque malicioso. Que não só destrói o seu corpo, mas destrói sua vida por completo. Sabe? Existem adolescentes, mulheres casadas, pessoas que têm uma imagem de seu pai como aquele que a destruiu, como aquele que atropelou a sua vida, aquele desastroso que chegou bêbado em casa e tocou na filha, aquele que observou quando a filha estava crescendo, se formando mocinha e tocou de uma forma indecente. Que terrível isso. Que terrível. Deus abomina esse tipo de coisa. Mas existem ainda hoje pessoas com essa imagem que um pai é isso. A imagem que um pai é um monstro. Que um pai é qualquer um que estiver na rua, que cria pai. Pessoas que vivem, sabe, gente, magoadas por resto da vida, traumatizadas, porque foram tocados pelo seu pai. Existem pais ditadores, sabe? Meu pai foi um pouco ditador também, sabe? Conheço um jovem aqui na igreja, deixa quieto. Pai ditador, sabe? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, sabe? E quer mandar em você de uma forma abusiva, quer te dominar. Eu estou dizendo que ele quer trazer respeito sobre a sua vida e colocar regras. Você tem que submeter a seu pai. Ao militarismo. Ele quer colocar regras que ele mesmo não quer cumprir. Como está o seu cabelo? É cabelo de homem? Filho! Passou na escola, filho? Parabéns. Ditadores só ditam regras. Coloca o filho ali na parede. Ó. Eu quero 10 da prova. Mas eu disse, eu te amo. Vamos estudar juntos. Pai ditadores. Sabe quando o filho chega em casa, que vê o pai? Então meu pai. Porque o pai criou uma imagem sobre ele de um ditador, de alguém mau, de alguém cruel, que o primeiro instante que ele errar, ele pá, cacete. Vai pro milho, vai pro tronco, vai levar lapada. Pai ditador, ruim, mau. Existe nos dias de hoje. Pai egoísta, só pensa nele. Pai irresponsável, acusador, vai dar para ladrão. Não tem? Tá cheio. Tá vendo esse menino aí, ó? Isso vai ser um maconheiro triste. Verdade, tem. Não é você não, viu, João? Você já é salvo e remido pelo sangue de Jesus. Tá vendo esse menino? Olha o jeito dele daí. Na minha família só tem homem e um cara. É verdade. Pai acusador. Sabe? Pai que acusa o filho de tudo.
amor, mas não acompanha. Esses paizinhos, pai ausente. Eita, esse é o mais presente. É o pai ausente. Nunca está presente. O filho passou na escola. Tem um teatrinho na escola, né? Pai, não esqueça. Tal dia vai ter teatro na escola. Eu vou me apresentar. E o papel dele é o pior que tem. Ele só vai passar assim na frente. Só vai ser uma falinha. Mas para ele é o astro. E o pai dele vai ser o espectador dele. Né? Ele disse, pai, dá 20 horas. Tal hora. Ele disse, tá certo, filho. E o filho fica lá se esticando. Atrapalha até a peça. E o pai não vai. Porque para o pai, não é importante. Aí, pô, ele é um menino. Nada. Sabe? Pai, eu vou cantar na igreja no Natal. A tia Raquel preparou os cantos direitinho. Vai ser tão bonito, pai. Eu sou o principal lá, vou fazer vocal. Vai no solo. Tá lá ele se esticando. Cadê o pai? Cadê o pai? Mano. Tudo bem aí. Tipo de paz que só fere o coração dos filhos. Pai ausente. Os momentos mais difíceis da vida do filho. Em que o filho está atravessando por uma fase difícil de adolescência. Fase de paranoias, de perguntas. O que é isso? O que é aquilo? O pai simplesmente, some. E quando o filho aparece, do jeito que o pai acha que ele está fora do padrão de filho, ele diz, esse menino aprendeu isso com quem? Você não estava presente para ensinar como o mundo ensina. Você estava distante do seu filho, o mundo chegou junto. Eu sei que não é desculpa, mas eu ouvi muito caso de homossexuais que são homossexuais. E eles dizem que são, isso não é uma afirmativa minha. Porque o pai já o chamava de, vou usar aquela palavra, boiola. Desde criança, não dava atenção a ele. Não dava carinho, não dava amor. E o cara foi lá para o outro lado e alguém disse, rapaz, tu é jeitosinho. E ele caiu na malha de Satanás. Se tornou, ausente. Tem outros pais também aqui que eu vou diminuir aqui porque vai para meia-noite. Pai desmotivador. Eu estava conversando essa semana com o Alexandre, com o Ailton. O filho dele joga bola e disse, olha, e eu achei até interessante, nem início eu discuti com ele assim, algumas coisas que eu não concordo, mas ele disse, olha, se o meu filho quer ser jogador de futebol, eu vou incentivar ele a ser, porque é o sonho dele. Mas também, por outra parte, eu quero que ele estude e faça a faculdade, porque é muito mais inteligente ele fazer faculdade e ser jogador de futebol. Junta o útil com o agradável, o sonho e a prática. Pais que motivam o seu filho. Olha, filho, vai lá, vai que dá certo, conta comigo. Quer o quê? Precisa de quê? Vou dar suporte. Mas tem pais que dizem, oxe, menino, joga essa chuteira fora, que não vai ser nada. Com pé de pau. Filhos que têm sonhos. E esses sonhos são frustrados lá dentro de casa. O pai diz, olha, não tem futuro para tu não. Pai desmotivador. E não dá incentivo nenhum, meu filho. A criancinha está concordando ali. Pais que abandonam. A gente vê muito isso quando porque hoje é assim, né? Na igreja, Deus me livre dessa moda pegar. Mas no mundão, hoje namorado, né? Engravida namorada. Não é mais o casal de casados que engravidam. Tem tanto irmão na igreja que engravidar tem um filho. No mundão aí, o povo engravida de meia dúzia. E aí, os namorados engravidam. A primeira coisa que eles, tô fora. Não tomou o remédio porque não quis. Tô fora. Mas você vai ser pai, então, tô fora. Tem casos que o pai nem chega a ver e nem procura saber se o filho nasceu, está vivo, se é um fruto. Não está nem aí. Ele, tô fora, não quero
imagem de um homem, sabe, mau. Eu conheço uma pessoa assim. Eu tenho um amigo de adolescência, menor, que ele tinha um pai. E esse pai largou a família por outra coisa, por outra mulher. E esse cara, não só ele, mas todos os seus irmãos ficaram, sabe, coração de ódio pelo pai. Esse cara recebeu Jesus no coração, mas não tirou o ódio. Esse cara, sabe, foi para o seminário, mas não conseguiu vencer isso. Esse cara hoje é pastor. E eu pergunto, e o teu pai? Ele disse, cara, é difícil. Só o tempo, só Deus pode fazer com que eu me aproxime dele de novo. Mágoas, decepções, desilusões causadas por uma imagem de um pai mau. Talvez você entrou aqui nessa noite diante de um pai assim, que não te deu atenção, que não te incentivou, que não te deu amor, que não te abraçou, que não foi um pai de amor. Mas eu tenho boas novas para você. Eu não vim falar aqui só da imagem feia de um pai. Eu quero falar para vocês do Pai do Céu. Esse sim é uma referência de um pai verdadeiro. Porque essas referências que eu dei são de homens falhos e terrenos. Mas esse, o qual eu vos falo agora, é de um homem perfeito. É de um pai de amor. E ele, em toda a Bíblia, se apresentou como Deus. Você pode no Antigo Testamento, quando Moisés foi enfrentar o povo do Egito, Moisés disse, eu vou dizer o que para o rei, para o imperador, para aquele homem lá. Ele disse, olha, diga que eu sou o que sou, e acabou, eu mando e desmando. Poucas vezes na Bíblia você vai ver no Antigo Testamento mencionando essa liberdade de se chamar Deus de Pai. Que liberdade é essa? O máximo pai das nações, ou quando chamava de pai, era em relação de poderoso, de alguém que estava acima. Mas Abba Pai? Você vai ver Deus se apresentando para os profetas, sabe, sem essa intimidade toda, se apresentando como Deus, como ele queria se apresentar no Antigo Testamento. Mas quando ele chega, quando Jesus Cristo aparece lá na condição de filho, naquele momento em que ele é batizado no Jordão, e essa referência bíblica eu deixei em casa, ela está em Mateus 3,16, eu queria que vocês abrissem. 16, 17. Todo mundo encontrou? Amém? Rápido no gatilho. O que que diz aí? Mateus 3,16. Eu esqueci até de abrir o meu, sabe? Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e vindo o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Deus Todo-Poderoso ali, diante dos céus, do inferno, diante de todas as testemunhas que estavam lá, diante de João Batista, o profeta, diante de todos os homens, ele está dizendo: eu, Deus, agora me revelo como Pai. Eu sou o Pai de Jesus.
Não, ele disse: eu sou o Pai de Jesus. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Aí você diz: não, mas se revelou para Jesus só. E eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 11, versículo 2. Não encontrou? E no versículo 11, no capítulo 11, o primeiro diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém. Jesus agora compartilha o Pai dele com todas aquelas pessoas que estavam ali. Ele disse: Pai nosso. Ele não era apenas o Pai de Jesus ali se revelando, era o Pai de todos. Jesus estava compartilhando essa paternidade de Deus para com o homem, esse Pai nosso. Ele agora estava dizendo: olha, ele não é só meu Pai. Eu não sou mais apenas o unigênito, mas eu sou o primogênito de muitos irmãos. Você é filho de Deus, meu irmão. Ele é teu Pai. Ele se revelou para dizer: olha, eu sou o teu Pai. E não importa a imagem de pai que foi gerada na tua mente, no teu coração. E não importa que tipo de pai você teve. Se for um pai amigo, se for um pai conselheiro, protetor, provedor, se for um pai de amor. Jesus diz: eis aqui o meu Pai, o nosso Pai. Nós temos o privilégio, através do sacrifício de Jesus, chama Deus de Pai. De teu Pai de amor, de teu Pai de bondade, um Pai eterno, um Pai que ama e que Ele toca os filhos, mas não com um toque, como um homem natural faz, mas com um toque de amor. Eu não sei como entrou seu coração aqui nessa noite, se foi com aquela imagem negativa de um Pai, mas em nome de Jesus ela vai cair por terra hoje. E você vai entender que seu pai ele era imperfeito e ele é imperfeito. Mas o seu Pai dos céus, ele é perfeito. E ele te ama. E ele supre todas as tuas necessidades. E ele quer te colocar no colo e te dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. O pai do filho pródigo era esse pai figurado naquela parábola. E o filho foi embora, mas quando o filho quebrou a cara, arrebentou a cara, ele permaneceu pai. Ele nunca deixou de ser pai. E quando o filho vem arrependido, com aquele discurso bonito que ele preparou, rascunhou, simplesmente diz a Bíblia que o pai abriu os braços. Sabe, o pai de amor, de perdão, de misericórdia, e o abraçou, e o beijou, e disse: esse meu filho estava morto, esse meu filho estava perdido, ele não queria ser mais meu filho, mas hoje prepare vestes novas, um anel e sandálias novas, porque esse meu filho que morreu agora está vivo
Porque eu sempre o esperei com amor, com os braços abertos de um pai de amor. Eu não sei você, se você entrou aqui nessa noite e você está distante da casa do Pai, ou você se afastou do Pai por algum motivo. Eu quero dizer para você que Ele está aqui e que Ele te ama com amor incondicional. Sabe que Ele não está como um pai tirano, esperando você com um chicote. Não. Ele está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando para dizer: olha, eu disse a você que você ia arrebentar a cara. Não. Ele não vai colocar o dedo mais na tua ferida. Ele não vai te ferir mais do que tu já foi ferido. Simplesmente Ele vai vir aquele braço de amor te colocar nos braços. Eu não sei o quanto você está machucado, mas eu sei que Ele pode sarar tuas feridas. Eu não sei se você teve um pai ausente, mas o teu pai presente está nesse lugar. Eu não sei se você teve um pai que te condenou por alguns anos, mas estamos diante de um pai que não te condena. Muito pelo contrário, Ele te absorve e diz: se livre. Talvez você tenha sentido falta de um abraço, de carinho do seu pai. Mas hoje Deus, o Pai eterno, quer te abraçar. Sabe o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer? Se jogar nos braços dele. Se jogar nos braços desse Pai de amor. E dizer: Pai, eu preciso é desse abraço. Eu preciso é desse afago. Eu preciso de ouvir você dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Gostaria que você baixasse sua cabeça e começasse a meditar. Como está teu coração, Senhor? Que imagem do Pai você tem a respeito do seu Pai terreno? E que imagem de um Pai celestial você quer ter? Oh Deus, Deus Pai, meu papai, papai, paizinho, Deus de amor, nós estamos aqui nessa noite diante de Ti, porque carecemos do Teu abraço, porque carecemos de Ti, meu Deus, em nossas vidas. Porque queremos ser chamados de filhos. Nos abraça, Senhor.